André acordou antes mesmo que o sol ousasse pintar o céu de cinza. O som insistente do despertador era quase desnecessário. Seu corpo já estava programado. As costas doíam, os joelhos reclamavam e os olhos ardiam, mas ele se levantava assim mesmo, como fazia há 7 anos. A primeira tarefa era sempre a mesma: calçar os chinelos gastos, vestir a velha camiseta de algodão e ir até a cozinha preparar o café da manhã da mãe. Enquanto a água fervia, ele separava os remédios na caixinha azul, com divisórias marcadas pelos dias da semana. Eram tantos comprimidos que parecia um ritual médico. Na sala, a televisão permanecia ligada no volume baixo desde a noite anterior, congelada em um canal de novelas antigas. André passou os olhos pelo pequeno sofá de tecido desbotado, pela mesa de canto com um vaso de plástico e pelas cortinas amareladas pelo tempo. A casa parecia ter parado no tempo. Uma fotografia permanente da rotina, sempre igual. No quarto, Dona Lúcia dormia de lado, encolhida como uma criança assustada. Os cabelos ralos colados à testa, a respiração pesada. As complicações da diabetes e os primeiros sinais de demência leve tinham transformado aquela mulher outrora ativa e teimosa em um corpo frágil que dependia dele para quase tudo. André respirou fundo antes de tocá-la no ombro. Mãe, bom dia. Hora de acordar. Ela abriu os olhos devagar, com uma expressão confusa, como se precisasse de alguns segundos para lembrar quem era e onde estava. Que horas são? Murmurou com a voz rouca. 6h40, mãe. Vamos levantar para tomar os remédios e depois o café. Com cuidado, André a ajudou a sentar-se na cama, ajeitou as almofadas atrás das costas e pegou a bacia com água morna para lavar o rosto e as mãos dela. Depois, começou a vesti-la com a camisola limpa que havia separado na noite anterior. Enquanto puxava as mangas com delicadeza para não machucar a pele fina da mãe, ouviu o comentário que quebrou o silêncio da manhã como um copo se espatifando no chão. O Marcos, ela disse com os olhos perdidos encarando o teto. Ele sabia me fazer rir nessa hora. Sempre contava alguma bobagem. Você é tão sério, André. Parece que carrega o mundo nas costas. André congelou por um segundo. O coração parou, depois disparou, como um carro que derrapa e tenta retomar o controle. Mãe? Tentou responder, mas as palavras ficaram presas na garganta. Marcos, o filho ausente. O que não aparecia fazia 7 anos. O que não sabia sequer o nome dos remédios dela. O que não ligava nem no Dia das Mães. E mesmo assim, bastava o nome dele para acender aquela luz nos olhos de Dona Lúcia. André continuou o ritual da manhã sem dizer nada. Terminou de vesti-la, calçou-lhe as meias, apoiou a mãe nos ombros e, com muito cuidado, ajudou-a a ir até a poltrona da sala, onde ela gostava de ficar olhando pela janela, mesmo sem entender direito o que se passava lá fora. Na cozinha, enquanto mexia o mingau de aveia no fogo baixo, os pensamentos vinham como um vendaval. Quantas vezes ele já tinha ouvido aquilo? O Marcos sempre fazia melhor. O Marcos tinha mais graça. O Marcos... Itati... Era como se os últimos 7 anos não tivessem valido nada. Como se ele fosse apenas o assistente de palco de uma saudade inventada. Depois de alimentar a mãe e dar os primeiros comprimidos, André foi até o quintal para estender algumas roupas. Enquanto pendurava os lençóis no varal, avistou Dona Olga, a vizinha da casa ao lado, que regava suas plantas com a paciência de quem tem tempo sobrando. Bom dia, André! Ela gritou por cima do muro. Hoje o céu tá bonito, hein? Bom dia, Dona Olga, respondeu com um sorriso forçado. Ela o observou por alguns segundos. Depois, com o olhar mais sério, disse: Sabe, menino, eu fico aqui vendo você, sempre tão calado, sempre correndo para lá e para cá. Eu tive um sobrinho assim que cuidou da mãe até o fim. Só queria te dizer uma coisa. Não se esquece de cuidar de você também, viu?
André apenas assentiu, sem conseguir dizer nada. Voltou para dentro com o peito ainda mais apertado. Ao longo do dia, seguiu a rotina de sempre. Trocou as roupas de cama, preparou o almoço, limpou o banheiro, aplicou a insulina da mãe. Tudo com aquele piloto automático que só quem vive para cuidar de alguém entende. Na hora do jantar, enquanto dava a sopa para Dona Lúcia, ouviu novamente: "O Marcos adorava sopa de fubá. Você lembra, filho?" Ele respirou fundo. Conteve a vontade de largar a tigela e respondeu com um sorriso amargo: "Lembro, mãe. Lembro sim." Depois que ela adormeceu, André sentou-se no pequeno sofá da sala, pegou o celular e, por impulso, abriu a galeria de fotos. As imagens antigas mostravam momentos de família, aniversários, natais, domingos de churrasco. Em quase todas, o sorriso largo de Marcos estava lá, brilhando como se o mundo girasse ao redor dele. André passou as fotos rapidamente e parou numa em que estavam os três, ele, a mãe e o irmão. Era de um dia comum, sem datas comemorativas, apenas um registro simples. Na imagem, ele aparecia ao fundo, quase fora de foco, enquanto Marcos fazia graça para a câmera. A garganta apertou, o peito doeu. O que mais machucava não era a comparação, era a constatação de que, para Dona Lúcia, as lembranças felizes sempre tinham o rosto de Marcos. Mesmo que o presente dela tivesse sido construído, dia após dia, pelas mãos cansadas de André. Naquela noite, antes de se deitar no colchão no chão ao lado da cama da mãe, André pegou o celular e abriu a última conversa com Marcos. A última mensagem tinha sido de mais de um ano atrás. Um feliz aniversário, mano, seco, sem resposta. Por impulso, começou a digitar: "Marcos, só para te avisar que a mãe está piorando. Sei que você está ocupado, mas talvez fosse bom você aparecer por aqui qualquer dia." Ficou alguns minutos encarando o texto, com o polegar tremendo sobre o botão de enviar. Respirou fundo e apagou tudo. Desligou o celular, deitou-se e ficou encarando o teto. O sono não veio. O silêncio daquela madrugada era o mesmo de sempre, mas naquela noite parecia mais pesado, mais denso. E no fundo, ele sabia. Aquele era só o começo. O som da chaleira apitando na cozinha marcou o início de mais um dia igual a todos os outros. André desligou o fogo com movimentos automáticos, enquanto os pensamentos continuavam presos na noite anterior. O olhar vazio de Dona Lúcia, o nome de Marcos ecoando nos cantos da casa, e aquele sentimento insistente de estar sendo esmagado por uma vida que ele não tinha escolhido, mas da qual também não conseguia sair. Enquanto separava os comprimidos do café da manhã, o celular vibrou sobre a mesa. Por um instante o coração disparou, quase como se esperasse alguma resposta invisível à mensagem que nunca chegou a enviar na noite anterior. Mas quando olhou a tela, era apenas uma notificação de banco. Saldo negativo. Mais uma preocupação para a lista interminável. Ao levar a bandeja com o café e os remédios até o quarto da mãe, encontrou Dona Lúcia acordada, mexendo os dedos sobre o cobertor, como se contasse alguma coisa invisível. "Bom dia, mãe", disse com um tom suave. Ela virou o rosto na direção dele, com aquele olhar perdido que ora parecia doce, ora parecia distante demais. "André, que dia é hoje?" "Quinta-feira, mãe. Dia de tomar o antibiótico." Ele estendeu os comprimidos e um copo com água. Ela hesitou por um segundo, mas tomou os remédios em silêncio. Depois olhou para o teto e murmurou, quase num sussurro: "O Marcos me ligou essa semana." André fechou os olhos por um segundo. A vontade de responder com a verdade queimava na língua, mas ele respirou fundo. "Não, mãe, ainda não." Dona Lúcia suspirou fundo e virou o rosto para a parede. Depois de ajudar a mãe a se levantar e ajeitá-la na poltrona da sala, André foi até o portão tirar o lixo. Enquanto caminhava pela calçada, encontrou a Dona Olga novamente. "Bom dia, meu filho", ela disse com aquele jeito de quem sabe mais do que diz. "E aí,
Tudo bem? Tudo igual, dona Olga. Respondeu sem muita vontade de conversa, mas ela não se deu por vencida. Olha, desculpa me meter, mas você já pensou em procurar ajuda? Não dá para carregar o mundo nas costas desse jeito. André forçou um sorriso, agradeceu com um aceno e voltou para dentro. Naquela manhã, a campainha tocou perto das 9 horas. Um susto. Era raro alguém aparecer ali sem avisar. Quando abriu a porta, o choque foi imediato. "E aí, mano?" Disse Marcos, encostado no batente da porta com aquele sorriso fácil que ele sempre teve. "Posso entrar?" Por um instante, André ficou sem ação. O irmão estava ali, com a mesma aparência de sempre. Cabelo bem cortado, perfume forte, óculos escuros pendurados na gola da camisa. "O que você está fazendo aqui?" André perguntou, tentando disfarçar a mistura de surpresa e ressentimento. "Só vim ver a mãe. Senti que estava na hora, sabe?" Marcos respondeu, já entrando sem esperar convite. André fechou a porta com força contida e o seguiu até a sala. Quando Dona Lúcia viu o filho mais velho, os olhos dela brilharam de um jeito que André não via fazia muito tempo. "Meu Deus, Marcos!" ela exclamou, tentando levantar-se da poltrona com dificuldade. Marcos se abaixou, abraçou a mãe com aquele jeito teatral de sempre e começou a falar alto, contando piadas antigas, lembrando histórias de infância, fazendo-a rir com facilidade. André ficou encostado no batente da porta da cozinha, observando tudo. O nó na garganta só crescia. "Olha só como ela tá feliz, mano," Marcos disse, lançando um olhar rápido para o irmão. "Ela sempre fica quando você aparece." André respondeu seco. Durante a manhã, Marcos permaneceu ali, como um visitante em uma festa breve. Brincou, mexeu nos enfeites antigos da estante, abriu a geladeira como se fosse dono da casa. Mas quando o relógio marcou 12:00, ele já estava de pé novamente. "Preciso ir, tenho uma reunião, mas volto no fim de semana", disse, beijando a mãe na testa. "Promete?" Dona Lúcia perguntou com olhos marejados. "Prometo, mãezinha", respondeu Marcos, saindo pela porta com a mesma rapidez com que havia chegado. André passou o resto do dia em silêncio. Enquanto trocava as fraldas da mãe e aquecia o almoço, sentia-se engolido por um misto de raiva e vazio. Naquela noite, após colocar a mãe para dormir, ele ficou sentado no sofá com o celular nas mãos, encarando o número de Marcos na tela. Antes que tivesse coragem de ligar, a campainha do WhatsApp apitou. Era uma mensagem de Marcos. "A gente precisa conversar, mano. Tá pesado para todo mundo. Tenho uma ideia que pode resolver para você, para mim e para ela. Me chama quando puder." André releu a mensagem 2, 3 vezes. Resolveu esperar até o dia seguinte. Na manhã seguinte, enquanto passava o café, ouviu a mãe chamá-lo do quarto com a voz trêmula. "André, vem cá, por favor." Quando entrou, viu Dona Lúcia sentada, com o olhar distante, mas com um sorriso triste nos lábios. "Sonhei com o Marcos esta noite," ela disse. "Ele estava me levando para passear, me levando para um lugar bonito. Tava tudo claro. Eu ria tanto." André apenas assentiu. O coração, mais uma vez, parecia querer parar. Ao longo daquela sexta-feira, a cabeça dele girava em círculos. Cada vez que entregava um remédio, que trocava uma roupa, que limpava um cômodo, o eco da mensagem de Marcos voltava. "Uma ideia que pode resolver para você, para mim e para ela." Na tarde daquele dia, Marcos ligou. "André, tô passando aí hoje à noite. Quero conversar sério." E foi assim. Às 8 em ponto, Marcos entrou na casa com um envelope debaixo do braço. Sentaram-se os dois na sala, frente a frente. "Olha", começou Marcos com um tom mais sério do que o habitual. "Eu pensei muito, a situação da mãe não vai melhorar. Ela só vai piorar. E você tá se acabando aqui dentro." André cruzou os braços. "E aí, qual é a sua solução mágica agora?" Marcos respirou fundo, abriu o envelope e tirou algumas folhas. "Estive pesquisando", disse, estendendo os papéis.
Tem uma clínica de cuidados para idosos aqui perto. Não é das mais caras, mas tem enfermagem 24 horas, acompanhamento médico, atividades recreativas. André pegou as folhas com mãos trêmulas. Você está sugerindo colocar a mãe numa clínica? Perguntou com a voz baixa, quase num sussurro. Sim, respondeu Marcos. E para pagar a gente pode alugar essa casa. Tem gente que paga bem para morar aqui, mesmo sendo simples. Você pode sair daqui, viver sua vida, respirar um pouco, e ela vai ter os cuidados que precisa. André ficou mudo. A ideia de alugar a casa, colocar a mãe em uma clínica e finalmente sair daquela prisão era ao mesmo tempo um alívio tentador e uma facada no coração. Depois de alguns minutos de silêncio, Marcos completou. Eu sei que parece duro, mas pensa bem, não é só por você, é por ela também. André respirou fundo. Sabia que a decisão que ele tomasse ali mudaria tudo. E naquele momento, pela primeira vez em 7 anos, ele hesitou. André passou a noite em claro. Tentava encontrar uma posição confortável no colchão ao lado da cama da mãe, mas era impossível. O olhar dela enquanto dormia, com a respiração curta e os lábios entreabertos, não saía de sua cabeça. E o eco da proposta de Marcos martelava com força. Por volta das 3 da manhã, levantou-se e foi até a cozinha. Fez um café forte, daqueles que queimavam a garganta, mas que pelo menos o mantinham de pé. Sentou-se à mesa, espalhou os panfletos da clínica e as folhas com informações sobre o aluguel da casa. Leu cada detalhe: número de vagas, rotina dos pacientes, custos mensais, distância. Os olhos começaram a arder, não só pelo sono, mas pela dor acumulada de anos. Ao amanhecer, quando o primeiro raio de sol invadiu a janela da cozinha, ele já sabia que teria que conversar com a mãe sobre aquilo, mesmo que ela não entendesse tudo, mesmo que as palavras saíssem embaralhadas pela demência, mesmo que ela esquecesse a conversa minutos depois. Mas antes, decidiu cumprir sua rotina. Preparou o café, separou os remédios, organizou as roupas limpas no armário. Quando foi ao quarto, encontrou Dona Lúcia acordada, olhando fixamente para o teto, como se esperasse por ele. Bom dia, mãe, disse com a voz baixa. Ela não respondeu. Apenas virou o rosto devagar, encarando-o com um olhar vago. Durante a troca de roupas, enquanto André passava o creme nas pernas inchadas dela, ela quebrou o silêncio. O Marcos vai vir hoje? Perguntou com os olhos ainda perdidos. André respirou fundo, sentindo o nó na garganta crescer mais uma vez. Não sei, mãe. Acho que ele está ocupado, respondeu, evitando entrar no assunto principal. Mas Dona Lúcia continuou. Ele disse que queria reformar a casa, fazer janelas de vidro igual às dos comerciais. Você acha que ele vai mesmo? André parou de esfregar o creme, olhou para as próprias mãos e respirou fundo. Eu não sei, mãe, disse, retomando os movimentos, tentando controlar a amargura. Ao longo do dia, tudo parecia mais pesado. Cada prato lavado, cada lençol trocado, cada fralda recolhida parecia um lembrete silencioso de que ele estava à beira de uma decisão da qual talvez não pudesse voltar atrás. No meio da tarde, enquanto passava um pano no chão da sala, o celular tocou. Era Marcos. E aí, mano? Pensou no que conversamos? André fechou os olhos por um segundo antes de responder. Ainda tô processando. Olha, eu marquei uma visita na clínica pra gente amanhã de manhã. Vem comigo. Só pra ver. Sem compromisso. Tá, respondeu André antes de desligar. Naquela noite, após dar os remédios e preparar o chá de camomila da mãe, André decidiu que precisava desabafar. Sentou-se na beira da cama e, com a voz baixa, começou a falar. Mãe, a gente precisa conversar. Ela o olhou com a testa franzida. Conversar sobre o quê, filho? Sobre tudo isso. Ele apontou ao redor. Sobre a nossa vida. Sobre como as coisas estão ficando difíceis. Ela apenas piscou, como quem não entende ou não quer entender. André continuou.
O Marcos sugeriu que a gente colocasse a senhora numa clínica, um lugar com médicos, enfermeiros, onde a senhora teria acompanhamento e... engoliu seco. A gente alugaria a casa para conseguir pagar. Por um instante, o quarto ficou em silêncio. Dona Lúcia permaneceu imóvel, os olhos fixos no teto. André esperou por uma reação, um protesto, um grito, uma negativa. Mas o que veio foi um sorriso triste. Eu só não quero ser um peso para você, meu filho, ela disse com a voz embargada. A frase bateu como um soco no estômago. Não é isso, mãe, tentou explicar. Não é sobre ser peso, é sobre o que é melhor para a senhora e para mim também. Ela virou o rosto para o lado, como fazia sempre que não queria mais falar sobre algo. Na manhã seguinte, como prometido, Marcos passou para buscar André. O trajeto até a clínica foi silencioso. Marcos dirigia com uma mão no volante e outra mexendo no celular, como se aquele momento fosse só mais um compromisso na agenda corrida dele. André, ao lado, olhava pela janela, tentando controlar o nervosismo. A clínica era um prédio de 3 andares, com fachada recém-pintada e um jardim pequeno, mas bem cuidado. Na recepção, uma atendente simpática os recebeu e conduziu para uma visita guiada. André observou tudo com atenção. Os corredores claros, os quartos coletivos, a sala de fisioterapia, o refeitório. Em cada canto, idosos sentados em cadeiras de rodas ou deitados em camas, muitos com olhares vazios, outros assistindo televisão sem realmente prestar atenção. Enquanto a coordenadora explicava os horários das refeições e as atividades semanais, André tentava imaginar a mãe ali, longe da casa onde viveu por décadas, entre estranhos, sem suas plantinhas no quintal, sem as cortinas velhas da sala, sem o cheiro do café que ele fazia todas as manhãs. Quando a visita terminou, Marcos virou-se para o irmão. "E aí? O que achou?" André demorou a responder. "Não sei", disse com a voz baixa. "Não sei mesmo." De volta à casa, André entrou no quarto da mãe e a encontrou dormindo profundamente. Sentou-se na poltrona ao lado e ficou ali, em silêncio, observando cada detalhe do rosto dela. As rugas profundas, os cabelos finos, a respiração irregular. Ficou ali por longos minutos, até que a mãe despertou, confusa como sempre. "André, você ainda está aqui?" Ele sorriu com tristeza. "Tô, mãe, tô aqui." Mas dentro dele, uma dúvida doía como nunca. Ele sabia que aquela decisão não era só logística. Era sobre amor, sobre culpa, sobre limites e sobre a coragem, ou a falta dela, de escolher um novo caminho. Os dias seguintes passaram como um borrão. André fazia tudo no automático. Trocava os lençóis, preparava o mingau, dava os remédios, ajeitava as almofadas na poltrona da sala. Mas por dentro era como se estivesse em transe, anestesiado pelas próprias dúvidas. A proposta de Marcos rondava sua mente como um zumbido incômodo. A ideia de alugar a casa, colocar Dona Lúcia numa clínica e talvez voltar a viver era tentadora, mas a simples imagem da mãe longe daquele espaço, daquela rotina, do pequeno mundo que ela ainda reconhecia, fazia o peito dele apertar. Numa tarde de sábado, enquanto dobrava as roupas recém-lavadas, André ouviu a voz da mãe chamando por ele com mais força do que o habitual. "André, vem aqui, por favor." Ele correu até o quarto e a encontrou sentada, com o olhar mais lúcido do que nos últimos tempos. "Me ajuda a levantar? Quero ir até a cozinha." "Até a cozinha?" André estranhou. Fazia semanas que ela não pedia isso. "Só me ajuda, por favor." Com esforço, ele a apoiou pelos ombros, ajeitou os pés dela nas chinelas. E com passos lentos, os dois chegaram até a cozinha. Ela olhou em volta, respirando fundo, como se quisesse gravar cada detalhe daquele ambiente tão familiar. "Tanta coisa mudou por aqui", ela murmurou. "Mudou?" André perguntou estranhando. "Mudou dentro de mim", disse ela com um sorriso fraco.
Às vezes, eu olho para você e vejo só um vulto. Mas agora, tô vendo meu filho. André engoliu em seco. Mãe, eu sempre estive aqui. Eu sei, ela respondeu, com os olhos marejados. Por isso me sinto tão envergonhada. Ele se ajoelhou ao lado da cadeira dela, segurando as mãos frágeis com força. Não precisa, mãe. Eu só quero que a senhora fique bem. Ela sorriu de leve. E você, quando é que vai querer ficar bem também? André respirou fundo. Aquela era a pergunta que ele mesmo vinha tentando evitar. Antes que pudesse responder, o celular vibrou no bolso. Era uma nova mensagem de Marcos. Consegui um inquilino interessado. Queremos fechar o aluguel da casa até o fim do mês. Me avisa sua decisão. André largou o celular sobre a mesa e suspirou. Naquela noite, ele saiu de casa pela primeira vez em meses, sem ter um destino específico. Caminhou pelas ruas do bairro, observando as luzes amareladas dos postes, as vozes das crianças brincando na calçada, os cachorros latindo ao longe. Quando passou em frente à pracinha perto da igreja, viu Dona Olga sentada em um banco, como de costume. Boa noite, André, ela disse, dando espaço para ele se sentar. Ele hesitou por alguns segundos, mas acabou se aproximando. Tô precisando de um pouco de ar, confessou. Dona Olga o olhou de lado, como quem enxerga além da superfície. Eu vejo você, disse ela com um tom calmo. Vejo o quanto você tem carregado. E vejo também o quanto você está se apagando. André baixou a cabeça. Por um instante, as lágrimas vieram sem que ele pudesse conter. Eu não sei o que fazer, Dona Olga. Desabafou. Se eu ficar, continuo me perdendo. Se eu for, me afogo na culpa. Ela apenas assentiu. Ninguém tem a resposta certa, meu filho, mas uma coisa eu te digo. Às vezes, cuidar da gente também é uma forma de cuidar de quem a gente ama. As palavras ficaram ecoando na cabeça dele durante toda a noite. No dia seguinte, Marcos apareceu sem avisar. Entrou na casa com passos apressados, os papéis do contrato de aluguel debaixo do braço. Decidiu? Perguntou quase sem cumprimentar o irmão. André respirou fundo. Não, ainda não. André, o tempo está passando. O inquilino quer resposta. A clínica tem vaga aberta agora. Depois pode não ter. Eu sei, disse André, tentando manter a calma. Mas eu ainda preciso conversar com ela. Marcos soltou um suspiro impaciente. Você está empurrando com a barriga, igual sempre faz. Antes que a discussão escalasse, Dona Lúcia chamou do quarto. Meninos, venham aqui, por favor. Os dois entraram juntos e encontraram a mãe sentada, com o olhar mais claro do que nunca. Era um daqueles raros momentos de lucidez que a doença às vezes permitia. Eu ouvi vocês, disse ela com a voz firme. Sei que estão falando de me tirar daqui, de alugar a casa, de me levar para um lugar com enfermeiros. Não sou boba, nem surda. André e Marcos se entreolharam surpresos. Mãe, a gente só quer o melhor para a senhora, começou Marcos. Ela levantou uma das mãos pedindo silêncio. Eu sei que vocês estão tentando fazer o que acham certo. Mas antes de qualquer decisão, eu queria dizer uma coisa. Se ela virou o rosto para André. Filho, me perdoa. As palavras vieram como um raio. Me perdoa por ter te feito sentir invisível, por ter te comparado com seu irmão, por ter te ferido com o meu silêncio e com as minhas preferências bobas. Eu não soube reconhecer o filho maravilhoso que eu tenho. Só agora, com o medo batendo forte, eu percebi o quanto você é meu chão. André tentou responder, mas não conseguiu. As lágrimas vieram sem controle. Marcos, ao lado, abaixou a cabeça. Pela primeira vez parecia realmente envergonhado. Dona Lúcia continuou. Eu não sei quanto tempo mais eu tenho. Não sei se amanhã vou lembrar de ter dito isso, mas eu quero que você saiba. Eu te vejo, meu filho. Eu te vejo. Ela segurou a mão de André com força, uma força que ele não sentia nela há muito tempo. Se um dia você decidir ir para cuidar de você, eu vou entender, mas se puder, fica só mais um pouco.
André encostou a testa nas mãos dela e chorou baixinho. Naquele momento, algo dentro dele se quebrou. E, ao mesmo tempo, algo começou a se curar. Naquela noite, o sono de André foi diferente. Não foi um sono profundo, tampouco livre de preocupações, mas foi o primeiro em anos no qual ele não acordou no meio da madrugada, com o coração disparado e a mente lotada de culpa. Pela manhã, o som da chaleira apitando na cozinha era o mesmo de sempre. Mas o modo como ele se levantou da cama, com passos um pouco mais leves, trazia uma sensação nova. Era como se, pela primeira vez, o ar dentro daquela casa estivesse respirável. André preparou o café da manhã com mais cuidado que o habitual. Cortou as fatias de pão com calma, colocou um pouco de mel no mingau de aveia e separou os comprimidos da mãe na caixinha azul. Quando entrou no quarto, encontrou Dona Lúcia acordada, olhando pela janela com um sorriso discreto. "Bom dia, mãe", disse ele. Ela virou o rosto e respondeu com a voz ainda fraca, mas carregada de ternura. "Bom dia, meu filho." "Obrigada." André parou por um instante como se precisasse confirmar se tinha ouvido aquilo de verdade. Um simples "obrigada." Pequeno, mas imenso. Durante aquele dia, Dona Lúcia ficou mais calada que o normal, mas havia uma suavidade no olhar dela, como se um peso também tivesse saído de dentro dela. Até Marcos, que apareceu no fim da tarde, percebeu. "Ela tá diferente", comentou ele, enquanto os dois irmãos lavavam a louça juntos. "Parece mais em paz." André apenas assentiu. Ao final daquela noite, depois de colocar a mãe para dormir, André se sentou na varanda, olhando o céu escuro de Belo Horizonte, com suas luzes difusas e o som distante dos ônibus passando na avenida principal do bairro. Pegou o celular, abriu a conversa com Marcos e digitou: "Ainda não sei o que vou decidir, mas obrigado por ter aparecido. Acho que a gente precisava disso." A resposta veio rápido: "Tamo junto, mano, sem pressão, mas pensa em você também, tá?" Nos dias que seguiram, Dona Lúcia foi piorando aos poucos. As falas começaram a embolar mais, o olhar ficava mais perdido, os momentos de lucidez cada vez mais raros. Mas mesmo assim, André manteve o cuidado com a mesma dedicação de sempre. Só que agora, dentro dele, havia algo diferente. Uma sensação de que, finalmente, ela o enxergava. Numa manhã de domingo, enquanto passava o café, André encontrou no fundo da gaveta da cozinha um caderno antigo. Era aquele mesmo que ele usava anos atrás, quando ainda dava aulas de história numa escola pública do bairro. As folhas estavam amareladas, mas o cheiro de papel velho trouxe lembranças boas. Sentou-se à mesa com o caderno aberto e, pela primeira vez em anos, pegou uma caneta. As palavras vieram com facilidade. Escreveu sobre o peso de cuidar de alguém, sobre o amor que às vezes se esconde atrás de gestos duros, sobre a solidão silenciosa de quem fica. Escreveu por horas. Quando terminou, respirou fundo e percebeu: talvez aquele fosse o começo de algo novo. 2 dias depois, a piora veio de forma rápida. Dona Lúcia passou a noite respirando com dificuldade, os olhos fundos e febris. André ligou para o médico da clínica de saúde da família, que recomendou cuidados paliativos em casa, dada a fragilidade da situação. Naquela madrugada, por volta das 3 da manhã, ela acordou. Chamou por ele com um fio de voz. "André, você ainda está aqui?" Ele segurou a mão dela. "Tô, mãe. Tô aqui." Ela o olhou com uma lucidez rara, os olhos marejados. "Você sempre foi meu chão, meu último pedaço de paz. Obrigada por tudo", sussurrou com dificuldade. André apertou a mão dela com força. "Eu te amo, mãe. Eu também, meu filho, meu anjo silencioso." E então ela fechou os olhos, respirou fundo e partiu, com uma serenidade que ele jamais tinha visto nela. O velório foi simples. Poucos vizinhos, algumas tias distantes e, claro, os 2 filhos. Marcos chorava com culpa e arrependimento. André chorava com dor,
mas também com uma estranha sensação de alívio. Não o alívio de quem se livra de um fardo, mas o alívio de quem sabe que fez tudo o que podia, de quem foi até o fim, de quem ficou. Depois da cerimônia, os dois irmãos sentaram-se no banco de pedra do jardim do cemitério. Eu nunca fui um bom filho, disse Marcos com os olhos inchados, nem um bom irmão. André suspirou. Talvez não, mas você veio quando mais importava. Houve um silêncio entre eles, um silêncio sem mágoas, apenas cheio de entendimento. O que você vai fazer agora? Perguntou Marcos. André olhou para o horizonte como quem enxerga uma estrada nova se abrindo. Não sei. Talvez viajar, voltar a estudar, recomeçar, ou só descansar, disse com um sorriso de canto. Marcos assentiu. A casa é sua, se quiser. Eu não preciso dela. André agradeceu com um olhar. Não era sobre herança, era sobre libertação. Nos dias que seguiram, a casa ficou mais silenciosa do que nunca. Mas dessa vez, era um silêncio limpo. Um silêncio sem rancores. André andava pelos cômodos e sentia a ausência da mãe, mas também a presença dela em cada canto. Na cortina de renda, na chaleira velha, nas fotografias amareladas. Numa tarde de quarta-feira, enquanto organizava algumas caixas no armário, encontrou um antigo projeto que havia abandonado anos atrás, um esboço de aula comunitária para idosos da região. Uma ideia que ele sempre teve, mas que nunca tirou do papel. Sentou-se à mesa da cozinha, pegou o caderno antigo e começou a escrever de novo. Dessa vez, com o coração mais leve, com menos culpas, com mais esperança. Ao final da primeira folha, escreveu: sacrifício é o amor que não grita, é o cuidado que não aparece, é o filho que fica, mesmo quando tudo dentro dele quer ir embora. Fechou o caderno, abriu a janela da sala e deixou o vento entrar. Naquela noite, pela primeira vez em muito tempo, André dormiu com a janela aberta. O vento tocou o rosto dele como um carinho suave e, finalmente, dormiu em paz. E assim, enquanto o vento da noite entrava pela janela e André sentia o coração mais leve, uma certeza nascia dentro dele. A vida podia até ter sido dura, mas dali para frente ele escolheria viver de outro jeito. Se você se emocionou com essa história, deixe o seu like, se inscreva no canal e comente aqui embaixo que nota ela merece. Sua participação faz toda a diferença para continuarmos trazendo histórias assim.